Deus querido, a paz do Senhor Jesus. Quero nessa manhã falar um pouco sobre a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 ao 27. Vamos entender aqui o que Jesus falou sobre o assunto que ele comenta sobre os dois alicerces. Jesus é quem falou isso daqui. Depois eu vou ter mais alguns assuntos, praticamente indicando tudo aquilo, algumas mais palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. Isso aqui é o ensino de Jesus. Então, vamos para esse ensino de Jesus aqui, vamos descobrir alguma coisa aqui para nós entender sobre o que ele se propôs. Onde eu tinha comentado, eu falei sobre os discípulos de Jesus como sal e luz. E hoje eu quero comentar sobre os dois alicerces. Vamos entender o que Jesus falou sobre esse assunto. Todo aqueles, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu o rio, e soprou o ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E descendo a chuva, e correu o rio, e soprou o vento, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, vamos começar a entender aqui que o Espírito Santo vai falar sobre esse assunto. Jesus aqui, ele está nos trazendo o ensino sobre os dois alicerces. O que significa aqui dois alicerces aqui? Por exemplo, para a pessoa construir uma casa, ele precisa fazer, primeira coisa é fazer um alicerce. O alicerce tem que estar sobre o chão e a casa sobre o alicerce que foi colocado no chão. Todo mundo entende isso, não precisa explicar tanto. Então aqui Jesus pega o alicerce que Jesus está falando aqui. É quando nós ouvimos o Evangelho, cremos nele. Eu sempre tenho que repetir isso aqui, porque não tem jeito. Ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, aceitar o Evangelho e viver o Evangelho. Então, vejam, esse alicerce que Jesus está falando aqui, digamos que se eu for construir uma casa, eu preciso construir um alicerce, porque a casa tem que ser construída sobre o alicerce, não pode ser construída no chão direto. Então Jesus diz assim, que aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, eu estou falando de criança que já atingiu a idade da razão, certo? Que não é mais inocente. Ele ouve a palavra de Deus e ele aceita Cristo como Salvador. Então Jesus é o nosso alicerce. E nós somos a casa que está edificada no alicerce, que é Jesus. Então, Jesus, ele é o nosso alicerce, ele é a nossa rocha, ele é o nosso sustentáculo, o nosso rochedo, e que nós estamos nele e ele nos sustenta. Então, é isso que Jesus está querendo falar. Como as pessoas construíram a casa sob o alicerce, nós, para ser salvo, tem que estar a nossa fé alicerçada em Cristo. E Ele nos garante tudo isso. Assim como o alicerce sustenta o peso da casa. Está entendendo? Como o alicerce é feito para sustentar o peso da casa, firmar a casa, quem está em Cristo está sustentado, baseado em Cristo. É isso que Jesus está ensinando. Então, quer dizer, ele está falando que o homem que edifica a sua casa sobre o alicerce, ele está com a sua casa segura. Então, voltando para o sentido espiritual, essa casa
que Jesus está falando aqui, está falando de nós nele. Nós estamos ligados nele. Nós estamos alicerçados nele. Nós estamos firmados nele. Nós estamos sustentados nele. Muito bem, então, depois Jesus vem e ele fala. Por quê? Porque ele está falando assim, se nós estiver ligado nele, alicerçado nele, a nossa casa espiritual estiver ligada nele, então ele nos sustenta. Ele está falando assim, que pode vir a chuva, pode correr as enxurradas, e a enxurrada bate na casa e ela não cai, porque a casa está edificada sobre o alicerce, sobre a rocha, que é Jesus, nós ligados nele. Então vamos transferir essa chuva de verdade, o vento de verdade, a água que corre de verdade, bate na casa que está sob o alicerce. Nós vamos transferir ela agora para as tribulações, para o sofrimento, para o escárnio, para a zombaria. Vamos transferir ela para todo tipo de vendavais que vem, a perseguição, certo? É isso aí que Jesus está falando. Então vamos pegar tudo aquilo que é original, que acontece, e vamos então transferir para o espiritual. Viu o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? É isso aí. Jesus está falando daquilo lá. Aquilo lá é uma tipologia do que vamos falar aqui sobre o espiritual. Vamos pegar lá aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, que levou as casas embora e trazer para a nossa vida espiritual. É isso que Jesus está falando. Então, se nós estamos nele, então não vai cair. Não vamos cair porque nós estamos edificados nele. Ele nos sustenta. Entendeu? Por isso é que ele está falando isso. Então, quando fala de correr o que choveu, e que veio o vento, que veio a enxurrada e bateu na casa, e a casa ficou firme, não caiu, é quando tudo aquilo que o mundo vem para em cima da igreja e que a igreja permanece firme. É isso que Jesus está explicando aqui. Aí depois Jesus vem e comenta de novo: aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, não guardam, não recebe, Salomão como homem que é insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí disse Jesus, e desceu a chuva, e correu o rio, e soprou o vento, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, porque estava edificada sobre a areia. Ninguém constrói sobre a areia, porque se você construir sobre a areia, a água vem, é o que Jesus está falando aqui, a água vem, bate na areia, e a areia foge, a casa cai. Então Jesus está falando que o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança, que eu já expliquei que não é aquela criança inocente, que é aquela criança que ele já agora sabe do bem e do mal, não é mais inocente, já atingiu a idade da razão. Então Jesus está falando assim, que esses que ouve a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e não cumpre, não pratica, Jesus está falando que ele é semelhante ao homem insensato. A palavra insensato aqui significa imprudente, infiel, que não cumpre a palavra. Então Jesus diz que vem a chuva, vem o vento, vem a enxurrada e bate na casa e ela cai, porque ela está edificada sobre areia. Isso significa que essas pessoas aqui, que é imprudente, insensata, infiel, insensato, Jesus está falando que são aquelas pessoas que não cumprem com a palavra que aqui está escrito. Ela não recebe a palavra de verdade. A palavra para ela não tem valor, porque ele é insensato, é imprudente, é infiel. Lembra das 10 virgens? Pois então. Então o que acontece aqui? Acontece aqui o seguinte, que essas pessoas são aquelas pessoas que às vezes vai até a igreja, às vezes ele diz que é até crente, mas não são verdadeiros. Por que não são verdadeiros? Porque Jesus está falando que ele é insensato, ele é imprudente, ele é infiel, e ele não cumpre com a palavra. Jesus está falando aqui, não cumpre. Por que ele não cumpre? Porque ele não recebeu a palavra de verdade, não está na alma.
A palavra tem que estar na alma do homem, da mulher, para que ele sirva a Deus. Você entendeu? Por isso é que Jesus faz essa colocação, esse ensino a respeito dos dois alicerces, que um é edificado sobre a rocha e o outro é edificado sobre a areia. Então, o que é edificado sobre a rocha está falando que a pessoa está edificada em Cristo e procura agradá-lo, esforça para agradá-lo. E aquele que está edificado sobre a areia são aqueles que diz que é, mas não são. Não recebeu de verdade, não esforça de verdade, não nega a si mesmo. Porque Jesus falou isso, que para nós seguir a Ele, nós temos que negar a nós mesmos. Então esse tipo de pessoa aqui, que Jesus diz que o que está no alicerce, que edificado sobre a rocha, ele está negando a si mesmo e confessando a Cristo. E o que não a cumpre, como Jesus está falando aqui, que ele é insensato e imprudente, é o que não cumpre, ele é o que está edificado sobre a areia, porque não tem firmeza em Cristo, não tem determinação em Cristo, não sofre por Cristo, não recebe calúnia por Cristo, porque ele não tem diferença, ele e o mundo é igual. E esses aqui que estão edificados em Cristo, ele não é igual ao mundo, ele é diferente do mundo. Jesus disse: está no mundo, mas não sois do mundo. É essa pessoa que Jesus está falando que está no alicerce. E esses que não cumprem, Jesus diz que eles são aqueles que têm compartilhamento com o mundo, que não está firmado em Cristo como sua rocha. Por isso é que vem a chuva, vem o vento, vem a enxurrada e bate, e eles caem. Eles caem, por que eles caem? Porque estão edificados na areia, que significa que eles não estão firmados em Cristo por fé, e nem por obra, e nem por renúncia, e nem por amor de Cristo, e nem pela salvação da sua própria alma. Ele não está edificado, porque não está edificado, então não tem alicerce, e por não ter alicerce está edificado, aí ele edificou sobre a areia, então ele cai. Vem a chuva, vem a enxurrada, e corre o rio, e bate nele, e ele cai. É o que nós vemos nos nossos dias acontecer. Eu nem vou falar algo mais aqui, porque eu quero parar por aqui. Mas é isso aí, eu acredito que dá para você entender. Então fica claro que o homem que edificou a sua casa sobre o alicerce é o homem que é edificado em Cristo, de verdade. Sofre por amor a Cristo, e é pela sua salvação e pelas almas dos outros. E aqueles que não cumprem a palavra, como Jesus está dizendo aqui, aqueles que não cumprem, que ele ouve a palavra, mas não cumpre a palavra de Cristo, é aqueles que edificam a casa sobre a areia, que significa que eles não estão edificados em Cristo de verdade. Fala de Cristo, diz que é de Cristo, mas não está em Cristo. É isso que Jesus está explicando aqui, tá bom? Então fica aí a palavra, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo.